Glória a Deus. Bom, o tema dessa mensagem é influência. É impossível você pensar em ser semelhante a Jesus sem pensar na influência que ele exerceu e exerce até os dias atuais. Não é verdade? Quem concorda comigo? Para você que é novo aqui, nós temos uma igreja participativa. Então você pode responder, se eu te perguntar, você pode falar: é isso aí, pastor, tamo junto. E a gente vai, você me ajuda a pregar. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Amém. Então é o seguinte, é comum que jovens, adultos olhem para as pessoas e sejam influenciadas por ela. É muito comum para nós adultos, cara, pode ser um coach, né? Pode ser um pastor, pode ser um atleta, pode ser uma atriz, pode ser alguém que você admira dentro do seu ambiente de trabalho. Talvez você seja um economista, talvez você seja um estudante de direito, e existem as pessoas dentro dessas áreas específicas que, cara, você admira e você fala: pô, esse cara tem sucesso e eu quero seguir os passos dele. Tá tudo ok. Assim como jovem, geralmente também tem uma outra categoria, geralmente já são mais as pessoas com uma aparência legal, com um look legal, que fala de uma forma diferente, de uma forma extrovertida, que é bacana, que é descolado. Para quê? Alguém que represente o que aquela pessoa deseja ser. Para as crianças é um pouco diferente, porque criança tem um coração puro. Então a criança olha para o pai, geralmente pais e mães são as pessoas que as crianças se espelham. Eu vejo pelos meus filhos, o John acha que eu sou a pessoa mais forte do mundo. E eu acho lindo isso. Eu peço que Deus preserve isso na vida dele. Ele olha para o meu cunhado Ivan e fala assim: meu pai é muito mais forte que você. O que é verdade. Te amo, mano. Mas assim, cara, todos nós buscamos, né? Mas pensando no poder da influência, das influências exercidas sobre as nossas vidas, é impossível você... As pessoas geralmente pensam que é impossível você se tornar a referência ou influência na vida de alguém se você não tiver algo que atraia a atenção das pessoas para a sua vida, né? Nos tempos de mídia digital, de redes sociais, as pessoas acreditam que se você tem poucos seguidores, você não exerce influência sobre ninguém. Não é assim? E sabe o que eu quero te falar? Que essa é uma mentira de Satanás. Satanás tem lançado sobre as vidas. Por quê? Porque você não precisa de holofote para exercer influência onde quer que você esteja. Na palavra de Deus não diz: sejam influências, sejam sal da terra e luz do mundo, somente se vocês tiverem 100 mil inscritos no seu canal do YouTube, ou então alguns milhares de seguidores no seu Instagram. Não funciona assim. Eu quero te falar que exercer influência é algo que você deve fazer onde quer que você esteja. Existe um livro com o título Who is Bigger? Esse livro é fruto de uma pesquisa feita por um professor de ciências da computação chamado Stephen Skin e por um engenheiro do Google chamado Charles Ward, que ranqueia os personagens históricos de acordo com o número de buscas no Google, né? Logicamente, apresenta e expressa o grau de fama e de influência de cada um. E eu vou listar as 5 maiores influências segundo essa pesquisa que eles realizaram. Em 5º lugar está Abraham Lincoln. Ele que foi presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana e uma pessoa que foi fundamental para acabar com a escravidão naquele lugar. Em 4º lugar está William Shakespeare, que foi um poeta, um ator, diretor. Em 3º lugar nós temos Maomé, que é o fundador e o profeta principal da religião islã. Só para te falar, se você não sabe, o islamismo foi criado em 611 depois de Cristo. Ramon também é cultura. Pega a visão. Em 2º lugar nós temos Napoleão Bonaparte, que eu sempre achei que fosse um personagem meio que folclórico, mas vocês querem ouvir uma piada de Napoleão? Não, brincadeira. Não, gente, é ruim. É bem ruim. Na verdade eu nem sei, eu ia contar errado. Sabe por que não é. Sabe por que Napoleão foi para a festa? Porque ele é bom na party, entendeu? Gente, posso falar? É o nível de piada que eu tenho que contar pro meu filho.
Se eu pegar as piadas que estão na internet, não dá, né? Então é o nível de piada que eu tenho que contar para meu filho. Mas em segundo lugar, foi ele que foi um estrategista, um político, cara, que fez muita coisa. E em primeiro lugar, pasmem ou não, quem está lá em primeiro lugar? Jesus Cristo. Isso aí. E a influência de Cristo, cara, ela é incontestável e marcou a história da humanidade, sendo expressa em diferentes lugares. Eu quero falar para vocês alguns lugares que ela foi expressa. Primeiro, Jesus, um revolucionário com um discurso de amor ao seu inimigo e igualdade. Jesus pregou contra o divórcio, Jesus pregou contra a poligamia, Jesus foi o cara. A biblioteca do Congresso norte-americana, que está lá localizada em Washington, é a maior biblioteca do mundo. Para vocês terem uma noção, eles têm 150 milhões de exemplares, 155 milhões de exemplares em 400 linguagens diferentes, em 400 idiomas diferentes. É a maior biblioteca do mundo. Ela relata que de todas as obras, registra mais obras sobre Jesus, sobre o nome de Jesus, sobre quem Jesus foi, do que sobre qualquer outra pessoa ou qualquer outro tema. Ou seja, existem mais exemplares naquele lugar que falam a respeito de Jesus do que sobre qualquer outro assunto. Há de tudo naquele lugar: músicas, livros, pinturas, documentários. Jesus é o principal, tomou aquele lugar, amém? As leis dos Estados Unidos e da Inglaterra, que hoje são consideradas como modelo para todo mundo, deve a sua existência a alguns ingleses como John Locke, William Gladstone, William Wilberforce, vocês já ouviram falar, eu já citei ele aqui, e aos americanos John Adams, James Madison e outros, né? Todos esses homens carregados de ideais de liberdade, de amor, de igualdade, todos imitando Jesus Cristo. Você sabia que somente nos 100 primeiros anos de história dos Estados Unidos, 128 faculdades foram estabelecidas por uma igreja, uma denominação ou um grupo religioso? O que eu quero te falar com isso? Que Jesus influenciou o mundo nas esferas morais, artísticas, escolásticas, legislativa e até mesmo no calendário que nós temos no dia de hoje. Afinal, nós celebramos nesse mês aqui, no dia 17, aliás, você está convidado nos 3 cultos. O que nós celebramos? Em dezembro nós celebramos o quê? O tempo é conhecido como antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus influenciou todas as coisas. Cara, ele tem um poder de influência tão extraordinário que, meu irmão, você precisa se segurar para que essa mensagem invada o seu coração. Hoje nós somos aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas que são influenciadas diretamente por Jesus ao redor do mundo, fora as que já morreram. Deixa eu te falar uma coisa: o que você recebeu da parte dele não pode morrer dentro de você, você tem que passar para outras pessoas. Filosoficamente, sabe por que o mar morto é morto? Filosoficamente, tá? Antes que me apedrejem, filosoficamente, ele é morto porque ele recebe água do Rio Jordão e ele não tem para onde escoar. Então, filosoficamente, nós podemos fazer essa analogia. Se nós recebemos algo de Deus, uma influência divina sobre as nossas vidas, e nós não propagarmos aquilo que nós temos recebido, o que acontece dentro de nós? Morre. E hoje nós vamos abordar algumas coisas, algumas áreas que Jesus influenciou pessoas, transformou suas vidas, e hoje nós temos autoridade. Se você entender dessa forma, que você carrega um poder, porque Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Todas as características que ele tinha, você tem. O poder de influência você pode exercer. Amém? Vocês estão comigo até agora? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar, que Jesus exerceu influência sobre os relacionamentos. Quem aqui tem amigos? Quem não tem amigo, pós-culto, pode vir aqui me dar um abraço. Você é amado, você é querido, eu amo a sua vida. Quantos aqui tem amigos? Pô, não é possível, todo mundo tem amigo. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem exercido influência sobre o seu ciclo de amizade? Ou você tem sido influenciado? Sabe aquele grupo que você chega para jogar bola, você bate aquela bolinha, quando você entra naquele lugar, eles falam: cara, vamos limitar determinados assuntos, porque esse cara chegou e ele é diferente. Ou você é uma pessoa que fala: tamo junto, vamos falar do quê? Vamos falar da mulher dos outros?
Vamos falar de cerveja, vamos falar do quê? Deixa eu te falar uma coisa, na sua vida, ou você exerce influência, ou você é influenciado. Não existe outro jeito, não existe outro caminho, mas Deus te chamou para ser influenciado pela palavra dEle, para que você influencie outras pessoas. Amém? Então eu quero ler com vocês o que está escrito em Mateus 5, de 43 a 48. Diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Primeiro de tudo, você precisa entender que não foi Jesus quem disse: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Tampouco foi Deus, o Deus Criador, que disse: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O mandamento que está lá em Levíticos 19, 18, diz assim: amarás o teu próximo. Só que como existe uma alusão específica sobre os filhos do teu povo, ou seja, os filhos de Israel, as autoridades religiosas decidiram completar essa frase. Então eles acrescentaram: amarás o teu próximo, o que está escrito lá em Levíticos 19:8, e as autoridades colocaram a mais: odiarás o teu inimigo. Como a lei, de modo geral, não permitia que os judeus ali tretassem entre eles, brigassem entre eles, se odiassem, tudo indica que isso era feito para os gentios. Existe um rapaz, uma pessoa, Maimonides, que foi a figura central intelectual pós-judaísmo medieval, e hoje é a segunda autoridade no que diz respeito à lei dada por Moisés lá no Monte Sinai. E ele diz a seguinte frase, abre aspas: se um judeu ver um gentio cair no mar, não deve ajudá-lo de modo nenhum, porque está escrito: não te levantarás contra o sangue do teu próximo, mas esse, no caso o gentio, não é o teu próximo. Forte isso, não é? Forte isso. Mas Jesus, ele veio para transformar isso, e ele mudou muitas coisas. Jesus não abraçou o que a cultura da época dizia, ele fez totalmente o contrário. E ele ensina várias pessoas, porque ele entende que os valores criados por homens são valores falhos, são valores muitas vezes imorais, são valores realizados e criados com um intuito errado, que não demonstram o que ele deseja para toda a humanidade. Então o que eu quero te falar, meu querido, que nós somos influenciados para nos tornarmos um discípulo de Cristo. Você ouve a história da Bíblia e você vê que Jesus tinha os discípulos que caminhavam com ele. Pedro era um deles. Só que existem aqueles que são discípulos e existem aqueles que são seguidores. Deixa eu te falar uma coisa: se você influencia pessoas, você é um discípulo. Se você simplesmente não influencia e é influenciado, você é um seguidor. Mas eu quero te falar que um discípulo, ele tem intimidade. Um discípulo entende o que o mestre diz. Um discípulo imita os passos do mestre. Já um seguidor dá tchau de longe, não experimenta um relacionamento íntimo, não experimenta Jesus na sua essência, nas suas profundezas. O que você quer escolher ser? Um discípulo de Jesus ou um seguidor de Jesus? Quem está desse lado aqui comigo? Levanta a mão. Esse é o meu filho, para quem não conhece. Quem quer ser um discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus entende e replica o que Jesus fez. Pedro, um homem que tinha a cultura judaica e, cara, não tratava muito bem os gentios, cara, foi um seguidor de Cristo durante muito tempo. Na verdade, Jesus o chama para ser discípulo, mas ele caminhou com Jesus, ele viu o que Jesus ensinava a respeito de ser amável, de amar o próximo, de caminhar. Ele viu os milagres que Jesus fez, tocou ele. Jesus fez um monte de coisa. Pedro viu, mas Pedro só se tornou um imitador de Cristo quando ele decidiu pregar para os gentios também. Lá em Cesareia, durante
estava lá no telhado e teve uma visão de vários animais. Ele diz, o anjo falou para ele, cara, pode comer, fica à vontade, aproveita esse banquete. Ele diz, não, é impuro. Ele diz, quem é você para chamar impuro aquilo que eu purifiquei? E ali Pedro tem entendimento de que aquela revelação era a revelação de que o evangelho era para os gentios também. Pedro só experimentou de fato quando recebeu essa influência. E todos aqueles que caminham com Cristo precisam receber essas características que vêm dele. O Brasil tem vivido um tempo de avivamento. Pessoas ao redor do mundo têm olhado o Brasil e dito, uau, o que tem acontecido? Eu sinto que os céus estão abertos. Eu tive conversando essa semana aqui com Isaías Saad, ele veio gravar um podcast aqui, e depois com o Theo Hayashi. Os dois foram categóricos em dizer, o mundo paga um pau para o que está acontecendo no Brasil. Quem gosta de louvor? Quem conhece Maverick City? Theo Hayashi me falou que esses caras estão arrepiados com o que tem acontecido no Brasil. Isaías Saad, nesse tempo, ele diz, Ramon, eles querem entender o que está acontecendo, e eu vou te falar o que está acontecendo. Jovens apaixonados, que decidiram não mais ser seguidores de Cristo, mas se tornar discípulos de Cristo, se posicionaram, estão caminhando e conquistando terreno. Você foi chamado para ser um discípulo de Cristo, e não somente um seguidor, ficar acenando de longe, oi Jesus, bom dia, Jesus, como está o seu dia? Saudade que me dava uma raiva na pandemia, eu querendo abraçar as pessoas faziam assim para mim. Mas faz um joia. Jesus quer se relacionar com você de forma íntima, para que você exerça influência sobre a vida de outros. Deixa eu te falar, não é mais tempo de deixarmos as circunstâncias, ou qualquer que seja o evento ou momento nos influenciar. Se você está na sua faculdade, é tempo de você pregar o evangelho. É tempo de você ser um discípulo de Cristo, abrir a sua boca, sair da sua zona de conforto e fazer algo com aquilo que você recebeu. Dói dizer, mas um dia todos nós estaremos diante dele. E ele nos mostrará aquilo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos de fazer. Nós somos criados para exercer influência. Agora eu quero que você pense no seu lugar aí. Que posição que você tem vivido nos seus relacionamentos? Você tem influenciado pessoas ou você tem sido influenciado? O melhor mecanismo para que você exerça influência é que você seja um exemplo. Deixa eu te falar, a palavra de Deus diz que aquele que diz que ama e odeia o próximo, aquele que diz que ama a Deus, mas trata mal o próximo, odeia o próximo, esse é um mentiroso. Outra passagem diz, filhinho, não amemo-nos apenas de palavra, mas em ações, em atitudes. Isso é ser um exemplo, é abraçar quem o mundo não quer, é cuidar quem o mundo rejeita, é trazer para perto aquele que o mundo quer bem longe. Você precisa entender que influenciar pessoas é parte daquilo que Deus espera de você. Eu queria fazer o primeiro apelo. Eu ainda não acabei a mensagem, mas senti agora de dividir em 3 apelos aqui, vou fazer o primeiro apelo. Você que entendeu que talvez esteja sendo apenas um seguidor de Cristo, mas deseja ter uma vida de intimidade, relacionamento, e se tornar um discípulo dele, para que você exerça influência sobre os seus amigos, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser os seus filhos, pode ser, o seu vizinho, pode ser qualquer um. As pessoas que cruzam no seu caminho, você tem obrigação de influenciá-las. Eu queria pedir que a igreja ficasse em pé. Quantos aqui desejam exercer influência sobre a vida daqueles que se relacionam com você? Você está comigo nessa? Então você vai fazer um compromisso diante de Deus agora. Não diante de mim, diante de Deus. Entenda que, voto de tolo é perda de tempo, não faça. Seja sério, se você quer se tornar um imitador de Cristo, faça esse voto, amém? Levante a mão para o céu e diga assim, Senhor Jesus, eu estou aqui hoje, pedindo
Que o Senhor use-me, onde eu estiver, que aquilo que eu tenho recebido, eu possa passar para as pessoas, com autoridade, com unção e com amor, que as pessoas enxerguem em mim um bom exemplo de um filho de Cristo, e que eu possa influenciá-las para caminharem contigo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. O segundo ponto dessa mensagem é que Jesus exerceu influência sobre a cultura. E eu estava conversando com a Érica, a mulher mais linda desse Brasilzão, aliás, desse mundo todo. E eu mostrando para ela o que eu tinha pensado para essa palavra, a questão de cultura, ela abordou uma coisa que é real. Existe uma polarização no Brasil a respeito de muitos assuntos. Hoje o que mais queima no coração do povo é a questão política. E você percebe o discurso de ódio que foi criado. Se você é de direita, você é uma pessoa que não ama. Se você é de esquerda, você é um endemoniado. Isso não sou eu que falo, tá bom? Que fique bem claro aqui. Isso é o que o mundo diz das pessoas que pensam diferente. Deixa eu te falar que a única polarização pela qual você deve se envolver e lutar, Deus e Satanás, e você sabe o lado que você tem que estar. Você sabe o lado ou não sabe? Essa é a única bandeira que você tem que defender, meu amigo. É a bandeira do Evangelho, é a bandeira do Deus que salva, é a bandeira do Deus que cura, é a bandeira do Deus que transforma, do Deus que ama, do Deus que liberta, do Deus que cura, cara, do Deus top. Sabe o que tem acontecido? As pessoas não respeitam mais as opiniões. As pessoas não conseguem olhar o próximo e amar a despeito das diferenças. E muitas vezes as pessoas querem transformar a cultura e colocar a cultura da igreja como se a cultura da igreja fosse algo que Deus criou. Deixa eu te falar, tem muita igreja que prega uma cultura errada. Enquanto nós vivemos uma cultura da igreja e não a cultura do reino dos céus, meu querido, nós estamos perdidos. Sabe por quê? Porque as pessoas que foram educadas a enxergar uma cultura de uma igreja, elas enxergam lá e elas ficam lá no computador ou aqui criticando, usa brinco no altar, pecador, tem tatuagem, endemoniado. Deixa eu te falar, cara, não são essas influências que tem que sair da sua boca. Você tem que se tornar parecido com Cristo, porque cada vez que você abre a sua boca para maldizer o seu irmão, você se parece menos com Jesus. Cada vez menos com Jesus. Eu não estou aqui pregando, cara, liberdade, vai lá, faz o que você quiser, pega o que você tem, e está tudo bem, viva a vida que você quer. Não, o Evangelho, ele transforma. Mas enquanto nós não entendemos que a nossa guerra, a guerra cultural, não é contra pessoas, mas contra os principados, contra as potestades, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca e nós não vamos sair do lugar. Sabe o que Jesus fez? Ele lutou contra a cultura, ele influenciou a cultura, sabe por quê? Como um homem chamado Jesus que cura, pode entrar na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos corrupto. Jesus foi até Zaqueu, sem falar muita coisa, transformou a vida de Zaqueu. E Zaqueu disse para ele: Senhor, se defraudei alguém, se roubei alguém, vou restituir. E Jesus disse: Zaqueu, a salvação chegou na sua casa. E as pessoas lá fora estavam, Jesus está lá na casa do pecador, como se fossem pessoas perfeitas. Jesus, eu já contei essa história para mim é uma das mais lindas da Bíblia. A cultura dizia: adulterou, morre apedrejada. O que Jesus faz? Aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Não ficou ninguém? Não ficou ninguém? Do mais velho ao mais novo, todos foram embora. Então deixa eu te falar uma coisa, minha amiga. Onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, só que tem uma coisa: vai, não peques mais. Nunca mais faça isso. A influência de Jesus transforma. Cara, curar no sábado, trabalhar no sábado,
era algo incrível. E Jesus dá uma lição de moral. Fala o seguinte: se vocês perdessem uma ovelha de vocês, se ela caísse no aprisco, você não ia lá salvar ela? Ia, não ia? Então quem é você para me dar lição de moral? Eu não posso curar alguém? E tantas outras coisas. Tocar em leproso, meu amigo, a Bíblia diz que Jesus não simplesmente ordenou, mas ele tocou no leproso. Algo que era totalmente contra a cultura. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não era movido pela cultura, Jesus era movido pelo amor. E se nós somos cristãos de verdade, pessoas que carregam o Evangelho, nós não temos que ser influenciados pela cultura, e nem odiar, nós temos que ser influenciados pelo amor, que está lá relatado em 1 Coríntios 13. É uma lição, cara, e é um tapa na nossa cara, porque não é fácil. Posso ser vulnerável com vocês? Sabe aquela pessoa que te ferra? Posso falar ferra aqui? Não, né? Aquela pessoa que te prejudica. Melhor, né? Melhor, pastor Diego Batista? É melhor? Aquela pessoa que te prejudica. E você, cara, fica ali: não, tudo bem, eu liberei o perdão, tá tudo bem, cara. Vai, não peques mais. E aí essa pessoa quebra a cara e você fala: obrigado, Senhor, o Senhor me honrou. Ah, quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. Não dá aquele gostinho? A minha vitória tem sabor de mel. Toma, endemoniada. Cara, isso está errado, velho. E eu falo por mim. Eu vim aqui e preguei há, 5 semanas atrás sobre não guardar ofensa. Meu amigo, como é difícil não guardar ofensa. Eu estou com um vizinho lá, meu Deus do céu. Enfim. Mas eu escolhi não ficar ofendido. E eu passei na frente da casa dele, mentira, Érico, passei na frente da casa dele essa semana, eu falei: Senhor, que o Senhor prospere a vida dele, que o Senhor abençoe essa construção, e que ele pare de me encher, em nome de Jesus, amém. Que ele esqueça da minha vida. Cara, a nossa luta não é contra a pessoa, você tem que entender que aquilo que está gerando em volta para te desestabilizar é algo criado por Satanás, e aí Satanás usa pessoas falhas para te tirar de um propósito. A influência que ele mostrou, que Jesus mostrou para nós, que nós devemos ir a todos, que pessoas são mais importantes do que regras, é uma coisa que nós falamos aqui na igreja: pessoas são mais importantes do que processo, mas nós entendemos que o amor é mais importante do que tudo. O amor é mais importante do que tudo. O que Jesus fazia no meio da multidão, ele fazia no particular, meu querido. E deixa eu te falar que nós não devemos ser influência sobre a cultura somente para imprimir os valores cristãos. Isso é importante, isso faz parte, essa é a nossa caminhada, mas nós devemos imprimir o amor de Jesus, o amor reparador, o amor que nos resgata, o amor que nos redime, e então eles entenderão e assumirão a cultura de Cristo, e vai dar tudo bem. É isso que vai acontecer. Ser influência sobre a cultura é demonstrar amor, o amor que Deus quer e o que Deus espera de nós. Quarta-feira nós temos distribuição de cestas básicas aqui. E há 2 semanas atrás, acho que, não sei, a pastora Anaísa estava lá fora e tinha uma pessoa quase que travestida. Eu não sei a nomenclatura certa, estou falando certo? Tá? Estou me perguntando porque existem tantas nomenclaturas que, né, enfim. E existia essa pessoa lá fora, e eu cheguei, e eu entendi que ela estava um pouco alterada ali, e eu cheguei para trocar ideia. Tudo bem, eu sou pastor, eu não falo com o pastor. Eu falei: então tudo bem, eu sou o Ramon, vamos conversar. E a gente começou a conversar ali a respeito das coisas, e ele fala: sabe o que eu não gosto da igreja? É porque vocês leem a Bíblia errada. Aí eu falei: ih, caramba, qual é a Bíblia certa? Ele falou: a Bíblia dos judeus. Aí eu falei: meu querido, deixa eu te falar o que está escrito lá em Levíticos. Deixa eu te falar, a Bíblia não tem certo ou errado, a Bíblia é 100% certa. O que está lá na Torá, no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, são coisas preciosas que estão certas, mas
graças a Deus por Jesus que veio com a sua graça para nos resgatar e para te resgatar. Falei, sabe o que tem no Novo Testamento? Ele, o que eu falei, a história de Jesus. Você sabe quem foi Jesus? Ele quem? Eu falei, o homem mais extraordinário que já existiu, que curou, que abraçou, que amou, que transformou a cultura e que amou todas as pessoas a despeito dos erros. E eu comecei ali a falar sobre o amor de Deus. Eu comecei a falar sobre quem Jesus é, quem Jesus era. E eu comecei a pregar para aquele rapaz, aquela pessoa, enfim. E eu senti um amor tão grande por ele. E eu falei assim, cara, vem para a igreja domingo. E ele falou assim, as pessoas vão me olhar se eu vier desse jeito? Eu falei, vão. Eu falei, as pessoas olham. Se eu chegar aqui com o cabelo platinado, as pessoas vão me olhar. Eu falei, você não tem que ir para a igreja preocupado com o que as pessoas vão pensar. Você tem que ir para a igreja para que você seja influenciado por Jesus. Deixa eu te falar que ele não veio. Ele voltou essa semana aqui. E aí deixa eu só completar, que ele falou assim, uau, obrigado, você foi o primeiro pastor que demonstrou amor pela minha vida. Eu falei, amém. Posso trazer as minhas amigas? Eu falei, pode trazer geral. Traz todo mundo, a gente vai fazer um culto aqui, e o chão vai tremer, e ele não entendeu muita coisa, mas eu falei, tá, só vem. Essa semana ele veio aqui, e falou para o Lucas, eu não quero conversar com aquele pastor. E o Lucas veio falar, você fez alguma coisa? Eu falei, eu fiz, eu preguei Jesus para ele. E posso te falar, eu sei que uma semente foi lançada. Cara, nós semeamos, a colheita é dele, no tempo de Deus. A influência que você exerce sobre a cultura, talvez nós não veremos nos próximos 3 meses, 5 meses, 1 ano, mas eu acredito que a palavra de Deus é inerrante, e ela diz que ela não volta vazia. O Nicolas, escreve o que eu estou te falando, Lucas, um dia vai ser encontrado, e ele vai se entregar por completo, porque ele foi tão desejado por Deus, e ele é tão desejado como eu sou desejado, como você é desejado. A cultura tem tentado entrar nas nossas vidas e tirar Deus do centro. E aqui como igreja eu quero pedir que você levante mais uma vez. Se você deseja que Ele esteja no centro, que Ele seja o centro. Se você entendeu que a sua luta, a sua guerra, a forma de você influenciar a cultura não é pela sua força, não é pelas suas armas, mas é pela estratégia que vem do próprio Pai. Não para que você implante uma cultura de uma igreja, mas para que você implante a cultura dos céus. Eu queria pedir que você levantasse a sua mão. E nós vamos orar e pedir para o Senhor, para que Ele nos use para transformar a nossa nação, para transformar a história do Brasil. Eu sei o que tem sido dito nas universidades, eu sei o que tem sido dito nas escolas, mas todo grande avivamento, ele passa pela educação. Educação, sistema de ensino de forma propriamente dita. E esse ensino vai chegar no Brasil e vai transformar as vidas em nome de Jesus. Eu queria pedir que você levantasse sua mão e que você orasse assim: Senhor Jesus, hoje eu peço que o Senhor use a minha vida, que o Senhor me ajude a influenciar as pessoas a não mais se moldarem à cultura, mas se moldarem aos teus padrões. Jesus, eu peço que eu seja a luz, que eu brilhe o Senhor, e que as pessoas possam ver o amor em mim, para que elas sejam transformadas, e para que elas caminhem numa situação, em movimentos diferentes. Jesus, mais uma vez, eis-me aqui, usa-me para transformar aquilo que o mundo tem feito, através do Teu Espírito Santo. Amém, amém, glória a Deus. Você pode se sentar. E o último ponto que eu quero falar para vocês,
bem batista, 3 pontos, Diego. Pega a visão. Essa é a nossa brincadeira, para quem não entendeu. A gente fica falando, como é que está a sua pregação? Está bem batista, 3 pontos. Ótimo. Jesus exerceu influência sobre a eternidade. Ah, meu amigo, é nessa hora que você tem que dar um grito de júbilo. Ele exerceu influência sobre a eternidade. Deixa eu te falar, desde a criação, a expectativa de Deus e o plano de Deus para a humanidade é para que nós dominássemos, para que Adão e Eva dominassem, sabe, tudo aquilo que ele tinha feito, e para que nós tivéssemos uma vida incrível. Mas a diferença entre você influenciar e ser influenciada pode causar uma queda, e pode fazer com que coisas terríveis aconteçam na sua vida. Adão e Eva foram influenciados pela serpente. Então o pecado entrou no mundo. Então eles se afastaram da presença de Deus. Então toda a pureza que eles carregavam, ela foi jogada fora por conta de uma influência que eles receberam de alguém. Mas Deus, Ele é tão grandioso, cara, Ele é tão soberano, eu não preciso pregar o que aconteceu. Ele olha, Ele fala, a humanidade está lascada, eu amo vocês, e eu tenho um plano de redenção. Vou fazer o seguinte, eu vou enviar o meu filho, o meu único filho, aquele que estava lá desde o começo, porque a palavra diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Através dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito teria sido realizado. Ou seja, ele estava desde o princípio, desde a eternidade. Jesus é incrível, e ele falou, conta comigo, eu estou dentro, eu vou. Eu quero ler com vocês o que está escrito, João 3, 16, 17. Essa é um versículo que você conhece, eu nem precisaria ler, mas vamos ler para que você entenda. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você entende a influência que Jesus fez sobre as nossas vidas? Ele nos salvou. Cara, Ele te salvou. Você acha que realmente você era digno? Ele te salvou. Ele te escolheu. Ele te escolheu, Bernardo. Ele te escolheu, Jéssica. Quantas pessoas apontam os dedos? Quantas pessoas falam, pecador, merecedor do inferno? Ele fala, ei, tá tudo bem, porque eu morri por você, porque eu te amo, cara. Eu vi alguma coisa em você que me chamou a atenção, e eu quero você para mim. Mas o problema é que muitas vezes nós não queremos receber essa influência sobre a eternidade. Aquele jovem rico, quem lembra da parábola do jovem rico? E aquele jovem rico relatado lá em Marcos, eu gosto do relato de Marcos, porque ele fala algo que não tem nos outros evangelhos. E aquele jovem rico chega para o Senhor e fala, bom mestre. E Jesus olha para ele e fala, por que me chamas de bom? E muitas vezes eu li esse texto como Jesus sendo bravo e sendo rude com aquele homem. Cara, por que você está me chamando de bom? Bom mesmo é meu pai, é Deus. Mas quando eu li no relato de Marcos, algo mudou. Porque ele diz, por que me chamas de bom? E esse jovem fala, o que faço eu? O que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus com amor fala para ele, cara, não roubarás, não matarás, não adorarás outros deuses, não darás falso testemunho. E começa a listar, e ele fala, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. E Jesus olha e fala, uau, você é incrível. Como você é diferente. E a Bíblia diz lá em Marcos que Jesus olhou e o amou. Eu não lembro de ter lido isso nos outros evangelhos. E esse o amou mudou a minha perspectiva. Ele disse, então vá, vende tudo o que você tem e me siga.
Mas o ponto disso é que Jesus o amou e disse. Jesus está te falando, cara, eu te amo. Larga a sua vida, larga o seu pecado, larga a sua dependência, larga as suas tristezas, larga o seu medo e vem para mim. Jesus olhou para você, te amou e disse, eu quero influenciar a sua vida, eu quero que a influência sobre a eternidade que eu fiz e que eu exerci, que você viva isso. Mas muitas vezes nós somos como os jovens ricos, não queremos largar, não queremos colocar os pés de Jesus, então fugimos da presença dele. Se nós pegarmos os discípulos do Senhor, o apóstolo Paulo, ele com certeza é um modelo apropriado nessa questão do poder de Cristo para a salvação. Se você conhece bem a história de Paulo, Paulo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Paulo não gostava, Paulo perseguia, Paulo desejava matar, Paulo era cruel, perseguia, matava, independente de sexo ou idade. A despeito de qualquer coisa, ele foi resgatado para Jesus a caminho de Damasco. E além dessa influência de redenção recebida, ele decidiu se entregar e exercer influência, algo que ele recebeu, algo que veio dos céus, para que outras pessoas pudessem também receber. Você quer influenciar alguém, meu amigo? Quem deseja influenciar alguém aqui? Você precisa ser exemplo. Você precisa decidir ser um exemplo. Eu quero ler para vocês o que está escrito em 1 Timóteo 1, de 14 a 16. Essa é a carta que Paulo escreve a Timóteo. Ele diz assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade servisse, e eu o modelo, e quantos hão de crer nela para a vida eterna. Esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, cara, é uma carta linda que ele escreveu a Timóteo, mas um trecho que me chama a atenção foi essa frase, por essa mesma razão. E essa frase que eu citei aqui, ela mostra que Deus nos queria dar uma lição objetiva, que há uma grande paciência de Deus com os pecadores, de tal modo que a missão de nos redimir e nos dar uma vida eterna é eficaz para com todos, sem exceção. A missão de nos redimir, a influência sobre a eternidade, ela vale para todos aqueles que um dia confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Independente de quem você é, independente do que você fez, independente das coisas que você faz, Deus quer restaurar a sua vida. A salvação de Paulo também teve um outro propósito: mostrar tanto que os homens são passíveis de redenção, como mostrar que Cristo tem profunda longanimidade, é o que esse texto diz, podendo levar os homens à participação na vida eterna. Meu amigo, Jesus foi longânimo com Paulo, Jesus foi misericordioso comigo, Jesus foi longânimo com você, e a influência que Jesus exerce sobre as nossas vidas nos coloca em um lugar de segurança, nos coloca em um lugar de proteção, nos coloca em um lugar de amor, nos coloca numa posição que nós precisamos receber isso e passar para outras pessoas. A sua influência, a influência de Deus sobre a eternidade nos garante um futuro de glória. A influência de Deus, de Jesus sobre as nossas vidas, nos reconcilia com o Criador dos céus e da terra. Nós fomos resgatados para que o nosso relacionamento com Ele pudesse ser restabelecido. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. E essa é a minha primeira oração. Você entende, talvez você tenha entrado aqui, você entende que Ele é um bom Deus, que Ele morreu por você,
por alguma razão Ele olhou, Ele te desejou, mas você nunca fez uma oração, você nunca entregou o seu coração, você nunca disse: Senhor, eis-me aqui, toma o meu coração, toma a minha vida, toma tudo que eu tenho, está em tuas mãos. A influência sobre a eternidade só vai fazer sentido para a sua vida se você entregar o seu coração para Jesus e convidar para que Ele entre na sua vida e se torne o seu único Senhor, o seu único Deus, a sua única segurança. Então você deixa para trás as coisas que têm te prendido, dinheiro, fama ou qualquer outra coisa que não seja Jesus, precisam ficar aos pés dele. A influência sobre a redenção, a influência sobre a eternidade, ela necessariamente passa pela entrega que você precisa fazer. E eu estou aqui te convidando, se você entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca fez uma oração de entrega genuína, nunca falou para o Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida. Eu não estou aqui falando de uma religião, eu estou falando de um relacionamento, de você se tornar um discípulo e não mais um seguidor à distância. Se você deseja fazer uma oração de entrega hoje, eu quero convidar você a levantar suas mãos. A igreja está de olhos fechados. Você não precisa se preocupar se alguém está olhando para o lado ou não. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Levante o mais alto que você puder, para que eu consiga te enxergar. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Levante a sua mão, meu querido. Se você está com vergonha, pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: eu preciso me entregar. Eu estou fraco, eu não consigo ir sozinho, mas eu preciso de ajuda. Deus quer falar com você, para que você seja influenciado pela decisão, pela eternidade. Você precisa fazer essa decisão hoje. Você que está nos assistindo online, se você deseja fazer essa oração de entrega, escaneie esse QR Code que está na sua tela. Nós queremos entrar em contato, nós queremos te conhecer, nós queremos entender como nós podemos te servir. Você que levantou a mão, eu queria pedir que você viesse aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar. Não fique preso com medo do que as pessoas podem falar e pensar ao seu respeito. Não faça isso. É tempo de você entregar o seu coração. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele na quem você se refugia. Se você deseja se refugiar nos braços do Senhor, pela última vez eu te convido, levante do seu lugar agora. Tenha coragem de fazer algo, porque Ele teve coragem de morrer por você naquela cruz. Ele sofreu por você naquela cruz. Ele levou sobre aquela cruz todas as suas enfermidades, para que você pudesse exercer e viver a influência da redenção sobre a eternidade. Sai do seu lugar. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja vir? Pode vir, sai do seu lugar, vem, ainda é tempo. Ainda é tempo. Deus me mostra, Deus diz que existem mais. Existem mais pessoas, Senhor. Nós declaramos que todo travamento de Satanás que impeça o teu povo de sair do lugar agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus. Espírito Santo, vem se mover, venha quebrar as correntes, em nome de Jesus. Comece a se mover, Espírito Santo, neste lugar. Nós desejamos a sua presença e nós pedimos: Senhor, venha sobre a vida dos teus filhos, faça uma transformação. Aqueles que estão com vergonha, aqueles que estão tímidos, que o Senhor possa encorajá-los, que o teu Espírito os traga aqui, Senhor, para que eles tenham uma conversão genuína em nome de Jesus. Última chamada. Glória a Deus pela sua vida. Você que entrou nesse lugar e você que deseja fazer essa oração, coloque a mão no seu coração. Fale assim: Senhor Jesus, hoje, de uma vez por todas, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E eu confesso com a minha boca que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor limpe a minha vida, que o Senhor abra os céus, e para que o meu relacionamento com o Senhor possa gerar frutos dentro de mim, e que eu consiga exercer influência sobre outros. Senhor Jesus, o Senhor tem o meu coração, o Senhor tem a minha vida. Usa-me, em nome de Jesus.
Amém. Eu gostaria de pedir você que está aqui, que você seguisse o pastor Rubem, essa equipe de diaconia. Nós não vamos pedir nada, nós simplesmente queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Por favor, acompanhe os diáconos, nós queremos orar pela sua vida. Irmãozão, você tem valor, viu? Você tem valor. Para você que entrou aqui, já tem uma vida com Cristo, mas entende que talvez precise de um passo a mais, de uma coragem a mais. Deus influenciou a história da humanidade, meu amigo, e nos convoca de modo semelhante, para que nós influenciemos o mundo com a sua verdade e amor. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Mateus 5, de 13 a 16, de forma bem rápida, nós já vamos encerrar. A palavra de Deus diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para que nada presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz para que todos na casa vejam. Deixa eu te falar, se a sua luz está brilhando embaixo, de nada serve. Você nasceu para estar no topo. Você nasceu para conquistar algo grande, só que você só conquista com a presença e a influência de Jesus Cristo. Ao contrário do que tem sido dito em inúmeros lugares, que você pode se você quiser, você tem poder se você quiser. Eu quero te falar que você sozinho, você não consegue nada. O que é sucesso para você? O que é efetividade para você? Tempo de nós olharmos e entender que efetividade é brilhar a luz de Jesus no alto e não embaixo da mesa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Ah, meu amigo, você tem um propósito: brilhar a luz de Jesus, influenciar pessoas, glorificar o nome do Senhor.